Olá, gente! Estamos iniciando mais um vídeo, um curto vídeo, assim espero. E hoje, retomando aquele projeto Um Retorno à Infância e com base nessa interrogativa que é o título do vídeo, não me obedece por quê? Vamos pensar um pouco sobre um dos motivos pelos quais algumas pessoas, pais, responsáveis, encontram dificuldades em serem obedecidos. Quero deixar claro que estou apenas apresentando um ponto de vista e espero que seja útil para algumas pessoas que venham a ter necessidade dele. Bom, no livro O Pequeno Príncipe, especificamente no capítulo 10, o autor Antoine de Saint-Exupéry diz algo que acho muito interessante. Ele fala por meio de um dos seus personagens: é preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. A autoridade repousa sobre a razão. Eu vou repetir porque eu acho muito interessante. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. A autoridade repousa sobre a razão. Eu vou falar agora um resumo do contexto de onde foi extraída essa frase. O príncipezinho está saindo do seu planeta em direção à Terra, mas nesse trajeto ele passa por 6 outros planetinhas procurando informação e ocupação. E o primeiro planeta visitado é onde habitava um rei, monarca absoluto, que fazia questão absoluta de que as suas ordens fossem executadas, não tolerava desobediência, tinha compromisso com o respeito às suas determinações. E ele costumava dizer: se eu disser a um general, transforme-se numa gaivota, e ele não me obedecer, a culpa não é do general, a culpa é minha. Ele era um monarca absoluto e universal que, por ser bom, dava ordens razoáveis. O príncipe vive algumas situações com ele e há um momento em que o príncipe fala: majestade, sobre o que reinais? E ele fala, mostrando o seu planeta e os outros planetas, também as estrelas, sobre tudo isso. O príncipe fica encantado com tanto poder e como ele estava longe de casa e amava pôr do sol, ele viu naquilo ali a possibilidade de realizar um desejo e falou: Vossa Majestade, ordene ao sol que se ponha. Aí o rei lhe diz: se eu ordenasse ao general que voasse de uma flor a outra, como se fosse uma borboleta, ou se se ordenasse que ele escrevesse um romance trágico, ou se transformasse numa gaivota, e ele não obedecesse à ordem, de quem seria a culpa? Minha ou do general? Então o príncipezinho responde: Vossa Majestade. Exato. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. A autoridade repousa sobre a razão. Eu acho interessante quando alguém diz: aos olhos de Deus somos todos iguais, porque subtendido fica de que em outros pontos somos diferentes, né? Em uns diferentes, em outros iguais. E de fato, somos iguais e somos diferentes. Somos iguais diante de Deus, iguais perante a lei, iguais na concepção de alguns segmentos sociais, iguais por sermos pertencentes à mesma espécie, iguais em tantas outras coisas. E também somos diferentes em tantas outras coisas, como por exemplo, nos aspectos, alguns aspectos físicos, nos aspectos psicológico, sociológico, biológico, neurológico e outros lógicos mais. E nisso aí é que está talvez a explicação por que somos assim, uns tão lerdos, outros ágeis, uns calmos, outros agitados, uns com tanta facilidade para algumas coisas que outros já não têm. É porque somos de fato diferentes. Nós entendemos e aceitamos isso. Mas quando nós estamos na condição de quem manda, parece que a gente meio que esquece isso, né? Por quê? Por causa do resultado. Porque quando eu mando, eu quero ser obedecido, porque o resultado positivo para uma ordem é que ela seja obedecida. Tudo bem. Acontece que mandar, como qualquer outro exercício de poder, exige um certo preparo. Em outras palavras, é preciso saber mandar, porque
esse preparo é que vai fazer a diferença entre uma autoridade e um autoritário. Porque tanto a autoridade quanto o autoritarismo tem como elemento poder. O que vai diferenciar um do outro é a forma como esse poder é exercido. Por exemplo, como disse Exupéry, na autoridade existe a razão. Ele diz, né, a autoridade repousa sobre a razão, ela se apoia na razão. Enquanto que no autoritarismo, o que predomina, o que vigora é a imposição. Se fizer a mesma pergunta para os dois, teremos resposta diferente. Se perguntar ao autoritarismo, por que eu devo fazer isso? Ele responderá, porque eu estou mandando e ponto final. Se fizer a pergunta, a autoridade já diria assim, bom, você vai fazer porque sabemos que é o certo a se fazer, é seu dever fazer e você tem capacidade de fazer. A autoridade, ela busca essa capacidade no alguém que vai executar. Não são ordens aleatórias, né? E às vezes nós corremos esse risco, às vezes quando estamos lidando com aquelas pessoas que dependem do nosso comando, né? A gente determina a hora sem analisar se é possível se fazer aquilo que se deve fazer naquele horário. Nós determinamos coisas que eles não teriam capacidade de fazer, mas isso tudo por quê? Porque nós não analisamos a situação. Na autoridade, pede apenas o que deve, a quem deve e que pode cumprir com aquilo. Vou dar um exemplo para ficar claro, porque eu também não quero fazer um vídeo longo. Nós sabemos que as crianças são diferentes. Existem crianças que são tão quietas que até a gente esquece que ela está dentro de casa, né? Já tem outro que não deixa a gente esquecer não, que é operando em 220 o tempo todo, não fica quieto. Então, se a gente precisa dar uma ordem para que a criança fique quietinha, sentada, para a criança que é comportada, quietinha, normal. Mas para o pobrezinho que é elétrico, aquilo é uma tortura. Vai obedecer? Vai. Vai, tanto criança, adolescente, jovem, adulto, todos podemos obedecer uma imposição, porque nós temos motivos, às vezes, né, que nem sempre são bons. Por exemplo, o medo de uma punição, o interesse em agradar, o receio de passar por uma humilhação quando for comparado com outro. Fulano não faz porque você não faz. Então, mais de qualquer forma, aquela pessoa não estava em condições de fazer. Apenas aquele motivo, não sempre bom, como eu falei, é que levou ela a fazer. Bom, se queremos que alguém faça alguma coisa, seria muito bom capacitá-las a isso, incentivar. Muita gente estimulada consegue desenvolver, todo mundo bem estimulado consegue desenvolver habilidades, consegue ser mais ágeis, mais hábeis. E então, gente, é preciso, como disse Antoine de Saint-Exupéry, exigir de cada um o que cada um pode dar. Porque se alguém faz as coisas apenas porque eu estou mandando por imposição, pode ser que um dia ela se livre desse medo ou desse receio e depois vai tornar um ambiente muito desagradável, porque eu acho que poucas coisas podem ser mais desagradáveis para alguém que tem autoridade sobre outra quando vê que a sua autoridade está minada. Quando, para conseguir o que quer, tem que estar na base dos berros, das agressões morais e físicas, nas ameaças, né? É muito ruim. Então, é preciso que nós, se queremos que as pessoas nos obedeçam, analisemos se ela tem condições de executar aquela ordem que nós estamos passando. Lembremos, é preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. A autoridade repousa sobre a razão. A autoridade é coerente e razoável. Muito obrigado, tudo de bom para vocês.